segundo ano, todo mundo com saúde, todo mundo bem? Espero que sim, tá, gente? Olha só, hoje a gente vai estudar na nossa aula de literatura sobre a Semana de Arte Moderna, certo? Que é a nossa aula 15 aí do conteúdo novo, tá bom? Desse nosso terceiro bimestre. Muito bem, então, que semana foi essa que aconteceu em São Paulo, em 1922? Quais são as explicações que nós podemos tirar para a questão da literatura em cima dessa Semana de Arte Moderna, desse momento que nós temos aí registrado, tanto para as artes plásticas, como também para a literatura, para o texto em si? Isso é o que nós vamos descobrir hoje, tá bom? Vamos lá. Olha só, a semana ela aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, certo? Essa Semana de Arte Moderna, ela foi muito bem planejada, tá? Eles passaram um tempão aí planejando, certo? Porque ela apresentou uma proposta diferente para a arte brasileira, né? Para a arte em um modo geral, nas suas diversas manifestações artísticas. Não somente na literatura, que é a minha disciplina, mas também nas artes plásticas, na música. Acredito que vocês já devem ter estudado a Semana de Arte Moderna também na disciplina de artes. Então, foi um movimento aí fortíssimo no início da década de 20 aqui no Brasil. Continuando, nós temos aqui as principais características dessa semana. Foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional, ou seja, é uma semana que aconteceu para quebrar paradigmas, para mostrar uma nova proposta artística e assim trazer inovação cultural, inovação artística para o Brasil, certo? E aí, nós temos aqui essas pessoas, esses artistas que estiveram à frente desse movimento, certo? Então, Pagu, Elzy Lessa, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Eugênio Álvaro Moreira e de Cavalcante. Então, assim, esses são alguns, mas nós temos também outros nomes que foram importantes na literatura, por exemplo. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, tá? Todos esses escritores estiveram fortemente ligados com a Semana de Arte Moderna. Continuando, olha só, o que os artistas buscavam? Eles queriam falar dos temas nacionalistas, procurando uma identidade própria, certo? E aqui a gente tem uma imagem que se refere à divulgação da Semana de Arte Moderna na imprensa daquela época, né? Então, vocês lembram que a gente estudou alguns dias atrás, agora no segundo bimestre, sobre o Lima Barreto com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma? Lá a gente viu que o Lima Barreto fala de um homem visionário, um homem sonhador e um homem que quer falar do Brasil, colocar o Brasil em evidência, né? Valorizando o tupi, valorizando as terras rurais do Brasil. Tudo isso a gente percebe no livro. E aí a gente tem aqui nessa proposta justamente essa identidade própria, essa valorização do Brasil. Então, o que a gente viu antes, como eu comentei para vocês, foi ali meio que um aperitivo, né, para o que viria a ser o modernismo no Brasil com a realização da Semana de Arte Moderna, certo? Continuando, então, nós temos alguns fatos que são antecedentes à Semana de Arte Moderna e que nós precisamos aqui ressaltar, certo? Por exemplo, em 1912, aconteceu a chegada do Oswald de Andrade da Europa, ele estava vindo da Europa. Ele é um escritor, né, fez muitos poemas, é um poeta brasileiro que marca aqui esse momento do início do modernismo com a Semana de Arte Moderna. E aí, o que aconteceu antes dessa semana? Ele retornou de sua primeira viagem à Europa, trazendo o quê? Trazendo as ideias cubistas e futuristas. Ou seja, ele veio impressionado com os movimentos
que ele viu lá na Europa, que são justamente as vanguardas europeias que nós estudamos, né, em literatura e em artes. Ou seja, ele viu, olha só, 1912, digamos não, exatamente, né, 10 anos antes da realização da Semana de Arte Moderna. Então ele chegou da Europa com essa visão artística de lá. E aí, isso foi muito importante, porque ele trouxe a técnica do verso livre e ele sentiu a necessidade de remodelar as artes brasileiras, ainda muito influenciadas pelo academicismo. Isso acontece porque a nossa arte ainda tinha muita influência do parnasianismo e do simbolismo, que são duas propostas literárias que se ligam à metrificação, o rigor pela forma, né? O poema com palavras difíceis, tudo isso que a gente estudou no bimestre passado. Então a gente tem aqui uma nova proposta, e essa nova proposta ela é, digamos que, influenciada, tem uma luz aí vindo das vanguardas europeias, e o que eles querem é justamente pegar essa luz de lá, das vanguardas, e remodelar para o Brasil, colocar a cara do Brasil nessa nova arte. Ou seja, iniciando aí um novo século, justamente trazendo uma nova proposta, remodelando, né? Refazendo a nossa arte, consequentemente a nossa cultura. Então, ele disse assim, Oswald de Andrade: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Ou seja, ele criticava, né, gente, o parnasianismo, a arte pela arte, o rigor formal, aquela poesia lá de palavras difíceis, né, que a gente estudou no bimestre passado. Muito bem, aqui tem uma fotinha dele para que vocês possam conhecer. Esse é Oswald de Andrade, muito importante para esse movimento da Semana de Arte Moderna. E aí, lá em Portugal, nesse período, a gente tem, antes da Semana de Arte Moderna, a gente tem a publicação da revista Orfeu, que marca o início do modernismo em Portugal, e nós temos lá o grande Fernando Pessoa, né? Com sua poesia, com um coloquialismo, com palavras mais simples, falando do cotidiano também, como a gente viu, falando da pátria, porque ele falava de Portugal, né, fazia uma reflexão ali sobre Portugal. Então tudo isso nós temos aí acontecendo antes da semana. Muito bem. Acontece que essa proposta não agradou todo mundo não, tá? Monteiro Lobato, vivíssimo, né, estava ainda envolvido aí com a imprensa, tinha esse poder de publicação, né, porque ele era editor, e aí ele não gostou muito não dessa nova proposta trazida por esses artistas que estavam idealizando o modernismo no Brasil. Ele escreveu um texto chamado Paranoia ou Mistificação, que é muito popular quando se trata desse assunto da Semana de Arte Moderna. Tá? E aí ele escrevia, né, o estado de São Paulo como crítico de arte. E ele disse assim: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Olha a metáfora que ele usa, como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da artista Anita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Anita Malfatti, que é um dos grandes nomes desse momento, do início do modernismo no Brasil, ela usa muitas cores, ela é bem extravagante, e o Monteiro Lobato começou criticando justamente aí, né? Ele critica essa tendência dela, essa proposta dela, e consequentemente critica todos que estavam do lado de Anita Malfatti, ou seja, os artistas que queriam então lançar a nova proposta para o Brasil.
Brasil, a nova proposta de arte, como a gente acabou de ver aqui, né, como ele vem falando, quando ele fala, ó, precursores de uma arte a vir. Ele sabia que era uma arte que estava ali propondo um novo momento e ele não gostou muito disso e criticou veementemente na imprensa daquela época, ok? Continuando. Professora, então quais são os principais objetivos da Semana de Arte Moderna? Olha só, acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época. Estamos em um novo momento, né? Estamos aí no início do século, de um século que estava por vir. Então eles queriam essa nova proposta. Romper com os padrões clássicos. Lembram que o parnasianismo é ligado com o classicismo, com a proposta clássica. Então eles queriam justamente romper com essa proposta aí dos padrões clássicos, tá? Da cultura greco-latina e tudo mais. Romper com isso aí. Apresentar correntes artísticas, ou seja, as vanguardas, futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo e cubismo. Cada uma com suas especificidades, e eles queriam apresentar essas correntes de modo que fosse adaptada para a nossa realidade, para a realidade do Brasil, certo? Continuando, buscar o antropofagismo. Professora, que nome é esse? Olha só, é justamente o que significa que na arte era necessário absorver as influências estrangeiras e recriá-las com elementos da cultura nacional. É você aglutinar, é você, digamos que, comer essa cultura estrangeira para você digeri-la e colocá-la à mostra, fazendo as adaptações da nossa realidade, ou seja, do Brasil, tá? Foi exatamente isso que significou o movimento antropofágico, que inclusive teve um manifesto, né? Manifesto do movimento antropofágico nesse momento aqui da Semana de Arte Moderna. Continuando, criar uma arte puramente brasileira, como eu acabei de mencionar, né? Então, resumidamente, as características mais fortes, o objetivo mais forte da Semana de Arte Moderna é justamente colocar o Brasil em evidência. Nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Frase do Mário de Andrade, escritor do livro Macunaíma, que mostra esse brasileiro, né, buscando sua identidade, buscando aí se encontrar no mundo. Então, eles afirmam isso porque eles queriam uma nova proposta, eles só não queriam ficar do jeito que estavam, certo? Muito bem. Aqui é uma imagem que se refere a esse movimento novo que eles estavam fazendo no início do século XX, né? O que foi a Semana de Arte Moderna de 22? Então aqui a gente tem um folder que mostra com detalhes a data, o local, né, os ingressos à venda, tudo bonitinho aqui, ó, os artistas, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, tá? E os destaques do evento, mostrando aqui o que eles queriam fazer. Então, assim, foi um momento realmente muito marcante, né? Muito bem, continuando. Aqui nós temos os idealizadores, como eu acabei de mencionar, temos outros mais que aumentam essa lista, o de Cavalcante, Lazar Segal, Ismael Neri, então são vários, tá? E aí eles se organizaram para realizar essa semana que foi inovadora. Muito bem, então vamos falar dos principais nomes do movimento chamado modernismo aqui no Brasil, né? Nesse início aí do século XX. Temos a Tarsila do Amaral nas artes plásticas. Então, eu acredito que você já ouviu falar dela. Uma mulher que marcou a arte brasileira com a sua proposta. Por exemplo, aqui nós temos o quadro Abaporu, que vocês percebem que vocês até já devem ter visto na disciplina de arte. Vocês percebem aqui uma proposta totalmente brasileira pelas cores, pelo cacto, marcando aqui essa característica da geografia do Brasil, o sol também, por sermos um país tropical, e a proposta aqui desse corpo que demonstra aí uma pessoa que tem uma mente menor e o braço e as pernas e os pés maiores, colocando em evidência justamente o trabalho braçal que nós temos no Brasil, né, que é muito forte.
E também dizem os críticos que ela estabeleceu uma crítica com essa obra para falar do descaso à cultura, ao intelecto, né? Porque a gente vê aqui uma cabeça pequenininha e aí ela quer mostrar pra gente que muitas vezes a arte, a cultura, as pessoas que estudam são desvalorizadas, né? Então eles buscavam essa valorização também. E aí a gente consegue estabelecer essa leitura aqui rapidamente, né? Nesse quadro dela bastante divulgado e conhecido, tá? Mundialmente. Mais um. Esse aqui é muito bonito. Esse aqui é o Mamoeiro. É um quadro que vem resumir a proposta da Semana de Arte Moderna, porque mostra pra gente justamente o Brasil, né? Com as cores, com a fauna e a flora, com esse desejo que ela quer mostrar da nossa cultura, né? Olha só, pessoas andando, aqui as casas, né? Também em evidência, uma paisagem que vem colocando o Brasil de modo claro aqui, né? Acaba sendo uma metáfora pra gente. Então a gente percebe justamente essa tendência na Tarsila do Amaral com quadros lindíssimos que ela faz, sempre com muitas cores e sempre representando o que o Brasil tem, né? De bem forte, que é a natureza, que são as pessoas, a água aqui, como vocês podem ver, tá? Tudo isso ela coloca nas suas obras. Aqui, por exemplo, é o quadro Antropofagia, onde ela mistura o quadro A Negra e o Abaporu, a negra aqui e o Abaporu aqui, fazendo essa mistura de informações e ao mesmo tempo resumindo essa proposta, né, que a Semana de Arte Moderna traz. Valorização do Brasil aqui com a negra, mostrando seu trabalho, toda a valorização do homem e da mulher negra que ela buscava colocar, e ao mesmo tempo colocando aqui o Brasil como em segundo plano, como vocês podem ver aqui atrás, com os cactos e também a presença do sol, né? E a antropofagia, essa mistura, né, de elementos que fazem parte da cultura, de modo que a gente consegue então valorizar o que eles buscavam, que era justamente a arte brasileira, a cultura brasileira, tá certo? Aí nós temos também o de Cavalcante. Eu vou passar rapidamente esses aqui porque a gente vai focar mais no texto literário desses artistas, tá? Aqui são as artes plásticas, né? Então vocês já devem ter visto também com a professora de artes. Nesse caso, a gente tem aqui novamente uma ênfase à mulher brasileira, com o de Cavalcante. A gente tem aqui a ênfase também, essa valorização à cultura brasileira, ao modo de diversão que nós temos, mostrando aqui um baile com música, com pessoas dançando, com negros e mulatos, né? Colocando aqui as diversas cores. Como vocês podem perceber, é o Brasil em forma de quadro, né? Ou seja, colocando aí tudo que a gente tem de melhor e que eles queriam valorizar nesse momento aqui. Anita Malfatti. A Anita foi a que foi criticada pelo Monteiro Lobato no texto lá que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ela tem essa tendência extravagante, como vocês podem perceber, um olhar fixo desse quadro, a estudante. Cores vivas também, certo? Olha aqui uma proposta cubista, né? Uma influência do cubismo aqui com essas formas nesse quadro dela. Então é como eu falei para vocês, eles pegavam as vanguardas europeias, a proposta, e colocavam aqui fazendo as adaptações necessárias para mostrar essa tendência de querer colocar o Brasil em evidência, né? Justamente colocando então o objetivo da Semana de Arte Moderna. E aqui nós temos o texto do Mário de Andrade. Vamos ler juntos para que a gente possa então refletir um pouco sobre esse texto? O vento corta os seres pelo meio, só um desejo de nitidez ampara o mundo. Faz sol, fez chuva, e a ventania esparrama os trombões das nuvens no azul. Ninguém chega a ser nesta cidade. As pombas se agarram nos arranha-céus, faz chuva, faz frio e faz angústia. É este vento violento que arrebenta dos grotões da terra humana, exigindo céu, paz e alguma primavera. Observem que nesse texto, que é chamado de Momento, né, de 1937, a gente vê o Mário de Andrade falando da natureza, colocando em evidência aqui a natureza.
E é um texto bem reflexivo, né? Com uma linguagem coloquial, que é uma proposta dessa literatura modernista, com uma ênfase aos elementos da natureza, sol, chuva, vento, ventania. E aí a gente percebe também aqui no final que ele fala sobre uma exigência de um céu, paz e alguma primavera. É como se nesse momento reflexivo ele olhasse para tudo que está acontecendo e é como se ele quisesse, a gente pode fazer essa leitura, a gente pode presumir que ele está querendo que esse céu seja então uma nova proposta para a arte, né? Um momento aqui em que tudo que virá significa justamente essa primavera, né? Quando ele coloca exigindo céu, paz e alguma primavera, como se eles quisessem que tudo que viesse com esse novo olhar que eles estavam tendo para a arte viesse então ser essa primavera que o texto aqui nos menciona, ou seja, trazer um novo momento, um momento florido, um momento de novidade para o Brasil. Certo? Então vamos lá. Quais são as principais propostas estéticas relacionadas à arte, né, e à literatura nesse momento? Desenvolvimento do nacionalismo crítico, utilizando versos livres, também utilizando o poema, piada, né, com alegria e humor, aproximando aí a prosa e a poesia justamente por conta dessa utilização de versos livres, utilizando também a ampliação do conceito poético, uma busca pela originalidade, já que eles estavam querendo uma proposta nova, sátira ao passado, também uma linguagem ligada ao cotidiano, como a gente acabou de ver nesse poema aqui do Mário de Andrade, o uso também da paródia e a absorção das influências das vanguardas europeias, como eu expliquei agora há pouco para vocês, né? Trazer essa influência, mas de modo adequado, adaptado para o Brasil. Então vamos responder uma questão? Essa aqui está aí na apostila, no material dessa aula da Semana de Arte Moderna, certo? Aula 15. Diz assim: a Semana de Arte Moderna foi um movimento definidor da concepção contemporânea de cultura brasileira, quando foram propostas pela primeira vez muitas das ideias ainda correntes sobre a relação do país com a tradição nacional e influências estrangeiras. E aí, aqui fala que em 2012, né, esse movimento completou 90 anos. E agora a gente vai ler dois textos, um do Mário de Andrade e outro do Manuel Bandeira. O primeiro, fragmento, né, diz assim: vou-me embora para Belém. Vou colher cravos e rosas, volto a semana que vem. Vou-me embora, paz na terra repartida. Uns têm terra, muita terra, outros nem para uma dormida. Não tenho onde cair morto, fiz agora a inteligência. Vou reentrar no meu povo, reprincipiar minha ciência. Esse aqui é do Mário de Andrade. A gente percebe que ele fala várias vezes, né? Vou-me embora. E aqui ele fala também sobre a questão de reencontrar o seu povo e recomeçar a sua própria ciência, como se ele quisesse fazer aí uma nova proposta, né? Agora vamos para o outro. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada, aqui não sou feliz. Esse aqui é o famoso poema do Manuel Bandeira. Então agora a questão vai focar nessa expressão que se repete em ambos os textos, vou-me embora, tá? Por quê? Porque essas expressões, dependendo do contexto, elas recebem significados específicos, né? Então, quais são esses significados que a gente pode, então, se a gente olhar para essa questão, a gente vai entender por que essa expressão vou-me embora está fazendo uma relação com esse momento da Semana de Arte Moderna. Se você observar aqui na letra B, nós temos assim, ó, da expressão nacionalista e do paraíso perdido. Então, esses dois textos que nós lemos, esses dois fragmentos, demonstram justamente uma expressão nacionalista quando ele fala vou-me embora, querendo dizer que ele quer sair desse lugar em que ele está e ir para um outro. Da mesma forma, o texto do Manuel Bandeira também, falando do paraíso perdido, é como se o Brasil estivesse perdido e eles necessitassem aí resgatar, reencontrar esse Brasil, né? Então, essa expressão vou-me embora, nos dois textos, significam que nós precisamos sair desse lugar, dessa zona de conforto e buscar uma nova proposta cultural, uma nova proposta artística. Então a expressão vou-me embora casa justamente com a proposta da Semana de Arte Moderna, entenderam?
Espero que vocês tenham compreendido. Esse assunto é bem extenso, mas extremamente importante para nós compreendermos toda a organização da literatura e da arte do Brasil no século XX, porque o modernismo tem 3 fases e essa daqui é o início de tudo, né? A primeira fase modernista, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, façam as atividades e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!